Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do sexto ano da Escola Dinâmica. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, nossa segunda aula de hoje, falando agora da segunda revolução industrial, um processo de crescimento, de desenvolvimento a partir do processo de revolução industrial que se deu na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, onde esse processo ele se deu uma grande evolução no decorrer dos tempos. E aí a gente chega na segunda revolução industrial, já no início do século XX. Os avanços da ciência e do conhecimento levaram à criação de novas tecnologias que começaram a ser agregadas ao processo de produção ao substituir as antigas tecnologias utilizadas na primeira revolução industrial. Entre elas podemos citar, primeiro destaque que iniciou-se aí o processo de segunda revolução industrial. O processo de transformação do ferro em aço, criado por Henry Bessemer, inaugurado a siderurgia moderna, que leva o seu nome. O segundo tópico foi a substituição do vapor pela eletricidade, com a criação do dínamo consolidando essa última como força motriz da indústria, que inclusive é utilizada até os dias de hoje, a criação do motor a combustão interna e a utilização do petróleo como combustível embasando a indústria automobilística, que se tornaria o principal ramo da economia mundial no primeiro cartel no início do século XX. E aí, consequentemente, a produção petrolífera deu uma nova visão, na realidade, do que se respeita ao processo de produção industrial. E o quarto tópico, inovações nas comunicações, como a invenção do telégrafo, telefone, do rádio, do cinema e da televisão. Isso aí, na realidade, foi o suprassumo do processo de desenvolvimento industrial, porque a telecomunicação ele foi uma nova visão no que se respeita a esse processo de crescimento das indústrias, que consequentemente promoveu o surgimento dessas novas formas de comunicação pelo mundo. Nos Estados Unidos desenvolveu-se o Fordismo, sistema de esteira, que é um sistema pelo qual Henry Ford desenvolveu de produtividade, que também deu uma nova visão ao processo de produção industrial, onde você dividia pessoas trabalhando em diversas áreas de produtividade, onde o automóvel, no caso o Ford, ia passando sobre uma esteira, e ali nessa esteira cada um desenvolvia um processo de montagem desse automóvel. O cara é encarregado hoje por montar só a caixa de roda, o outro montava o sistema de ignição, o outro mostrava o sistema de combustão do carro, e aí esse carro ia passando sobre uma esteira e cada um tinha um ofício dentro desse processo, o que já foi uma revolução muito grande no processo industrial, com essa criação do Fordismo, uma tecnologia desenvolvida por Henry Ford, que eliminava o processo produtivo por meio de distribuição dos operários ao longo de uma esteira móvel, aos gestos necessários, ampliado de forma grandiosa de produtividade industrial. E aí é muito bem mostrado essa tecnologia por Henry Ford no filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que está até aí uma foto do filme, que foi em 1936, onde Charlie Chaplin ele trabalha num processo onde ele faz um único movimento o dia todo, e ele sai da indústria e vai para casa fazendo esse movimento, que é apertando um parafuso. Se eu não me engano, ele sai e vai andando até chegar em casa, porque ele fazia esse movimento repetitivo diariamente. E, consequentemente, futuramente, outras teorias começaram a ser desenvolvidas, como a teoria volvista, a teoria... teve a teoria... Várias teorias ligadas ao processo de crescimento, dentro do processo de produção industrial. Essa tecnologia, essa segunda revolução industrial gerou uma consequência completamente diferente. De um lado, houve uma melhora da qualidade de vida da produção dos países, da população dos países, onde ela aconteceu. Contudo, os países que não praticavam esse processo se tornavam dependentes das potências industriais, pois passaram necessariamente
a comprar seus produtos industrializados. Nesse momento, o planeta passa a ser dividido em dois grupos, países, de um lado, os industrializados, e de outros países não industrializados. O Brasil, por exemplo, ele passou muito tempo. A Revolução Industrial brasileira chegou tardiamente aqui, né? 100 anos após a que ocorreu na Inglaterra. E quando essa Revolução Industrial chegou no Brasil, trouxe uma indústria de péssima qualidade. A gente não tinha indústria de qualidade. E o Brasil era dependente muito dos países que eram industrializados, que importava boa parte de produtos industrializados de países de tecnologia avançada, que aí, consequentemente, acabava gastando com isso dinheiro do seu cofre público, não é? E aí, consequentemente, a gente aumentava a nossa dívida externa, o déficit era muito grande, déficit financeiro, porque a gente não exportava, a gente fazia mais importação de produtos industrializados para suprir a necessidade do povo brasileiro. E aí, consequentemente, isso acabava promovendo o atraso do desenvolvimento econômico do país, não é? Que foi um fator negativo na questão do desenvolvimento industrial dos países grandes no mundo. E a terceira revolução industrial, né, também chamada de revolução técnico-científica, que nós estamos vivenciando na atual conjuntura, né, nos dias atuais, né, e já há quem diga que a gente já vive uma quarta revolução industrial. Né? A terceira revolução industrial também chamada de revolução técnico-científica, começa a transformação da fase do antigo mundo industrial, baseado na siderurgia metalúrgica e indústrias mecânicas. Isso acontece quando, por volta de 1970, começam a emergir novas tecnologias como a telemática, a microeletrônica, a informática, a biotecnologia e a química fina, ao lado de novos processos produtivos como a automação, a robótica, que tornam o ser humano cada vez mais dispensável para o processo produtivo. Essas novas tecnologias e processos produtivos criam um novo conjunto de ramo industrial que produzem fábricas de mercadorias revolucionárias, desenvolvendo um núcleo de acumulação de riqueza, que até o final da década de 70 estavam nas mãos das indústrias tradicionais. O padrão dessas novas tecnologias baseia-se no conceito de produtividade com baixo consumo de energia e intensa ampliação de ciência e conhecimento e elaboração de novos produtos. Ao contrário da indústria tradicional, a condição essencial para o seu desenvolvimento não exige a instalação da próxima área de jazida de matéria-prima, como carvão mineral ou nas grandes metrópoles, e sim a presença de centros de pesquisas, mão de obra altamente qualificada. Então, essa nova tecnologia, ela não precisava mais estar próxima de áreas de matéria-prima abundante, e sim onde eu tenho grande mão de obra qualificada, que é nos centros urbanos, onde as pessoas passam a estudar e aprender cada vez mais para promover o desenvolvimento de sua economia. Não é? Uma das grandes responsáveis pelo processo de desenvolvimento de tecnologia que resultou na terceira revolução industrial foi a Guerra Fria. À medida que os governos das duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, disputavam o domínio do mundo, investiam maciçamente no desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente no setor bélico e aeroespacial, que foi justamente a corrida espacial e a corrida armamentista que promoveu o destaque do processo de desenvolvimento da economia mundial e tecnologia também. As tecnologias eram, com o passar do tempo, incorporadas ao cotidiano da sociedade. No final da Segunda Guerra Mundial, até a atualidade, novos revolucionários produtos foram sendo lançados no mercado de forma em que pudessem dispor de bens como celulares, telefonia móvel, computadores, tablets, aparelhos portáteis, GPS, etc. Tudo isso foi introduzido a partir do processo de Segunda Guerra Mundial. Foi o lado bom, na realidade, da Segunda Guerra, foi justamente o desenvolvimento da tecnologia por conta da Guerra Fria. Conquistada a esfera planetária, o ser humano lança-se ao espaço, chegando à Lua e a Marte, além de colocar em órbita terrestre um batalhão de satélites que disponibilizaram diferentes grupos de sociedades e informações instantâneas sobre o tempo e a agricultura, ou imagens que você pode ver em seu computador ou TV. Então, veja só, hoje em dia, nossas aulas,
só está sendo possível por conta justamente do avanço da tecnologia. E imagine só, se nada disso que ocorreu no processo de desenvolvimento da tecnologia tivesse ocorrido com essa pandemia, o que seria de nós, o que seria de vocês, alunos? Ou iriam perder o ano, não é? Porque não haveria condição de a gente estar em sala de aula, não é? Para não se contaminar por conta da doença, não é? Ou então o jeito era se expor realmente, porque vocês iam perder um ano. Mas graças à tecnologia, né? Esse avanço da tecnologia, hoje vocês estão aí sentados na cadeirinha da sua casa, me vendo esse rosto feio aqui, né? Mal acabado, né? E dando aula para vocês, graças ao desenvolvimento dessa tecnologia que surgiu justamente a partir do processo de Guerra Fria, que foi o processo pelo qual o mundo passou a ter uma nova visão tecnológica, digamos assim, né? E aí, consequentemente, o processo começou a se desenvolver. Então, vamos ver esses tipos de indústrias que surgiram com o decorrer do tempo. Diversidade da indústria de produção industrial. Podemos classificar a indústria em várias formas conforme sua diversidade de produção e outras características. De maneira genérica, a indústria pode ser dividida em indústria de beneficiamento, indústria de construção, indústria de transformação. Né? Aí a indústria de beneficiamento é aquela que transforma um produto para que ele possa ser consumido, por exemplo, o refino do açúcar. Não é? Também é considerado uma indústria de base, não é? Que retira o produto do processo diretamente da natureza, ao qual ele é transformado. Indústria de construção é aquela que utiliza diferentes matérias-primas para criar um novo produto, exemplo, a construção civil, não é? A indústria de construção. E a indústria de transformação, a expressão que sintetiza o conceito de indústria, engloba todas as atividades de reelaboração de uma matéria-prima utilizando formas de produção com diferentes graus de sofisticação, por exemplo, a fábrica de lápis e de computadores, não é? Existem, porém, outras formas de classificar as indústrias quanto ao grau de acabamento de produtos que elas podem ser. A indústria de base, por exemplo, é aquela que produz bens que servirão de base para a utilização de outras indústrias. Exemplo, a metalúrgica, a siderúrgica, a indústria química, base de fabricação de cimento, indústrias têxteis, etc. São consideradas indústria de base, que retira diretamente da natureza, por isso chamada de indústria de base. A indústria de derivados é aquela que utiliza a matéria-prima de bens semi-acabados ou que já foram beneficiados, dando-lhes um acabamento novo. Exemplo, a indústria de convecção utiliza produtos beneficiamentos da indústria têxtil, né? São considerados a indústria de derivados, né? E a indústria de bens finais, né? É aquela que produz bens prontos para utilização ou consumo, independente de posterior e acabamento. Um exemplo, a indústria da cerâmica. Vai começar a sua aula, né, filho? Quanto a tonelagem de matéria-prima empregada e a quantidade de energia aplicada à produção da indústria, podem ser classificadas em: a indústria leve é aquela que produzem produtos alimentares, têxtil, fumo, bebidas, produtos de farmacêutico, confecção e calçado. Também considerado de bens de consumo rápido, né? Bens de consumo não duráveis, na realidade. E a indústria pesada, metalúrgica, siderúrgica, fabricação de navios, de máquinas, veículos automotores, também considerado de consumos duráveis. A indústria, quanto aos fins destinados à produção industrial, podem ser classificados em indústria de bens de consumo não duráveis, aquelas que podem ser produzem bens de serem consumidos rapidamente, exemplo, produtos alimentícios, bebidas, cigarros, calçados e medicamentos, são considerados indústrias de produtos não duráveis. Indústria de bens de consumos duráveis, aquelas que produzem bens com um longo tempo de duração para constante aproveitamento da sociedade. O exemplo, eletroeletrônicos, máquinas, veículos e automotores. Não é? Indústria de bens de capital
também chamada de indústrias de bens de produção. São aquelas mais importantes de formas de modalidades de indústrias, pois produzem condições necessárias para a realização de outras atividades industriais, aos transportes fundamentais, execução dessa atividade, indústria de máquinas e ferramentas. Não é? Então são esses os tipos de indústrias que nós temos distribuídas pelo processo de desenvolvimento industrial, não é? E aí a gente tem um exercício aí na página 323, que a gente vai responder agora. Diz o seguinte: no quadro abaixo, preencha os espaços com o nome dos produtos criados de cada uma da Revolução Industrial. Na primeira Revolução Industrial, a gente teve a criação do tecido. Aí você bota aí no primeiro quadrante tecido. Na segunda, não é? A criação do automóvel, o carro, bota aí carro, automóvel. E a terceira, o destaque foi a criação do GPS, Sistema de Posicionamento Global, que identifica o indivíduo sobre qualquer área do território mundial. Né? Segunda questão, de acordo com o tipo de produto oferecido, classifica o tipo de indústrias representando. Então, onde tem essas moças aí, na página 323, as moças vestidas de branco, a indústria de bens de consumo não duráveis, né? Que ela está aí com fabricação de chocolate, indústrias de bens de consumo não duráveis, você bota aí embaixo, ok? Onde tem esse rapaz fazendo um corte aí com acho que uma serra, né? Aí seria metalúrgica e indústria de base, você coloca aí metalúrgica e indústria de base. E aí no terceiro quadrante, onde tem uma fábrica de automóvel aí, os robôs construindo automóvel, indústria de bens de consumo durável. Aí você bota aí nessa linha, bens de consumo durável. Terceira questão, tem dizendo aí o seguinte: hoje somos 7 milhões de pessoas no planeta. Nossa espécie existe há cerca de 130 mil anos, mas de um tempo para cá a população vem aumentando em um ritmo acelerado. Podemos dizer que um grande eixo da população do século XVIII, com a Revolução Industrial, o uso do vapor e da energia elétrica permitiu a industrialização avançasse, facilitando a vida das pessoas daquela época e favorecendo o aumento da população. Segundo o texto, quando ocorreu o primeiro grande crescimento populacional? Aí você bota aí, ó, no século XVIII, na época da primeira Revolução Industrial, na letra A. No século XVIII, na época da primeira Revolução Industrial. Na letra B, diz o seguinte: como o surgimento da indústria está relacionado a esse crescimento? Aí você bota: o uso do vapor, da energia elétrica, favoreceu a qualidade de vida e a queda da taxa da mortalidade. O uso do vapor e da energia elétrica favoreceu a qualidade de vida e a queda da taxa de mortalidade no planeta. Quarta questão, explique que são bens de consumo duráveis e não duráveis e, em seguida, identifique os objetos abaixo de acordo com essa classificação. Então, bens de consumo duráveis são aqueles que podem ser utilizados por um período relativamente longo. E aí eu tenho os produtos de consumo duráveis. E os bens não duráveis são aqueles de consumidores apenas uma vez por pouco tempo, não é? Consumo rapidamente. E aí, ó, tem um desenho de um tênis, bens de consumo não durável. Um picolé, bens de consumo não durável. Uma máquina de lavar, bens de consumo durável. E um automóvel, bens de consumo durável. Ok? Então, ó, tarefinha de casa para ajudar na nota de vocês. Vocês vão desenvolver para mim qualquer que seja algum produto artesanal que você vai fazer com sua própria mão. Pode ser uma pipa, um origami, qualquer produto com a mão. Vocês vão fazer para mim e vão mostrar no WhatsApp. Vai tirar uma foto lá e vai mostrar no WhatsApp. Vai valer nota, viu? Para ajudar na nota de prova de vocês. É uma tarefinha que você vai fazer um trabalhozinho artesanal. Qualquer que seja a sua habilidade artesanal, peça ajuda de mamãe, de papai, ou você mesmo, se você quiser fazer sozinho, faça e tire uma foto e mande no WhatsApp para mim, ok? Então, gente,
Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente fim de semana, um bom feriado. O Dia dos Professores vai vir aí, sexta-feira, e nós não seríamos professores sem os alunos. Agradeço a todos vocês, não é? E agradeço também por mais um dia de vida. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.